nome é Silmar Teicher Pesce, professor da Universidade Federal de Pelotas por mais de 40 anos e proprietário da revista Seed News. Hoje vamos falar sobre sementes de milho e soja, abordando aspectos de qualidade e alguma coisa de produção. Escolhemos milho e soja porque representam para o país o milho na ração animal, entrando com 2/3 da ração é milho. Só para vocês terem uma ideia, o milho vamos dizer, 1 quilo de milho representa 1 quilo de frango. Então, se o milho é caro, o frango também vai ser caro. Então, nós temos que produzir mais milho para que o custo não seja tão alto assim, e a semente entra nesse contexto. A soja, onde o Brasil cultiva mais de 30 milhões de hectares, representa hoje, em 2015, 12% das exportações brasileiras. Isso também tem uma importância tremenda. Então, também vamos olhar o suprimento de sementes, das variedades melhoradas com alta qualidade. Dois aspectos disso aí. E espero que vocês gostem da abordagem. Bom, o milho, então, nós queremos sementes de alta qualidade para que o agricultor utilize esta semente e obtenha um estande adequado, ou seja, 60 mil plantas por hectare, 80 mil plantas por hectare, para ter sua produtividade, ou seja, 9 toneladas por hectare, 12 toneladas por hectare ou 15 toneladas por hectare, se partir para uma alta tecnologia com irrigação e adubação adequada. A soja entra também nesse contexto. Estou me utilizando de slides para ilustrar o que eu quero passar a mensagem para vocês. Esse é um campo bem estabelecido, das mais de 30 milhões de hectares, muitas delas, a grande maioria, 80%, é em cultivo direto. Felizmente, o Brasil adotou isso aí, já fazem mais de 20 anos, e as sementes de alta qualidade são necessárias para estabelecer campos de soja de alta qualidade. De grão, Então, queremos o milho, queremos milho, que as espigas se formem, em geral com 18 ou 20 carreiras, ou até com 24 carreiras, e cada carreira com 40 sementes. Se nós multiplicarmos 40 sementes por 16 carreiras, isso dá mais de 600 sementes. Mais de 600 sementes, com certeza, são 200 gramas por espiga. Então, numa população de 60 mil plantas por hectare, só multiplicar aí 200 gramas por 60 mil, vamos ter as 12 toneladas por hectare. Isso, pessoal, não é difícil de obter. É genética e é qualidade de sementes. Tendo semente, estabelecendo um campo com 60 mil plantas e de uma genética adequada, uma agronomia adequada também, com certeza podemos obter 12 toneladas por hectare. Bom, o milho, para nós formarmos essas 600 sementes por espiga, muitas coisas contribuem. Essa espiga que vocês estão vendo, que estou me utilizando de ilustração, esta teve problema de polinização. E quando há problema de polinização, nós temos grãos redondos formados no meio da espiga. Então, um grão redondo ou um grão chato tem a mesma genética. A única diferença entre eles é física. E como a diferença é a física, então a qualidade fisiológica também é similar. Então, grão redondo de milho tem a mesma carga genética do que um de chato. E tem a mesma qualidade fisiológica se os processos tecnológicos foram conduzidos adequadamente. Queremos espigas bem formadas, e quem não se lembra de uma bonita espiga de milho quando a gente come ela in natura. E aí, isto é qualidade de semente e genética, as duas coisas vêm junto, ou seja, sementes de alta qualidade dos híbridos e das variedades melhoradas. Essa dobradinha é essencial para o sucesso das coisas que a gente deseja realizar. Falando sobre o milho híbrido, felizmente nós estamos utilizando o milho híbrido, e entre os milhos híbridos, o híbrido simples é que o Brasil hoje utiliza ao redor de 70%. Então, das 15 milhões de hectares de milho que o país cultiva, 85% é híbrido. E desses 85%, 70% é híbrido simples.
esse que produz mais. Estou utilizando aí um campo de produção de milho híbrido, onde nós temos as carreiras do macho e as carreiras da fêmea. Para formar um híbrido, o macho tem que polinizar a fêmea. E como a planta de milho toda planta de milho tem a parte masculina e a feminina, para o híbrido, a parte masculina, que vai formar a semente, tem que ser removida. Então, neste campo, o pessoal está removendo a parte masculina da planta de milho para a formação de um híbrido. Isso é um trabalho forte, a gente tem que entrar na lavoura de 3 a 4 vezes, né? Porque o pendão não se forma de uma só vez, então se entra 3 a 4 vezes. E, para vocês terem uma ideia de grandeza na produção de sementes de milho híbrido, o país instala ao redor de 200 mil hectares de milho para a produção de milho híbrido. Isto é bastante, envolvendo pessoal para retirada da parte masculina, 3 a 4 vezes, como eu falei anteriormente, faça sol, faça chuva. É um trabalho forte. No milho não se utiliza ainda, se utiliza, mas por problemas de doença, por problemas de doença, não se utiliza a macho-esterilidade, e sim a remoção mecânica da parte masculina da planta. Então, só para ilustrar, para a produção do híbrido nós precisamos os pais, e os pais são linhas puras, e essas linhas puras também requerem um procedimento adequado para proteger da contaminação, ou seja, das misturas varietais ou contaminação genética. Esse saquinho de papel que se está vendo na ilustração era para proteger a parte feminina de contaminação de um pólen estranho. O milho, como o milho envolve uma alta tecnologia e o mercado é grande, o mercado das sementes de milho é grande, 1% do mercado significa muito. Então, todas as empresas de milho se utilizam de irrigação para garantir a produção. Então, a irrigação com pivô central, principalmente com pivô central, se utiliza para garantir a produção. Não tem problema, vamos dizer, o risco de seca na produção de milho híbrido não existe, porque a irrigação é em 100% dos campos. Na produção de milho híbrido, resumindo alguns aspectos que merecem ser enfatizados, estou ilustrando com um slide com 3 espigas de milho. A maior espiga de milho é a produção de um milho normal. A espiga que está no centro, há várias cores. A espiga que está no centro é o resultado de uma semente que se utilizou F2, ou seja, o agricultor comprou um híbrido, produziu o grão e utilizou este grão para produzir semente de novo. Dá o que dá, como vocês estão vendo. A espiga do meio é a utilização de um F2 para a produção de grãos. A perda é substancial, é grande. E a última espiga, para vocês terem, em geral, é uma linha pura. É pequeno, uma linha pequena, mas 2 linhas pequenas, quando se cruzam, tendo uma boa habilidade combinatória, resulta em espigas de mais de 600 grãozinhos. Outra coisa em termos de milho, que é interessante se falar, para esclarecer, é o caso de xenia. O que é a xenia? O agricultor, quando compra um híbrido, ele instala seus campos de produção e, às vezes, ao lado, o vizinho plantou um outro híbrido. Então, nas linhas de fora, pode haver fluxo gênico, ou seja, o milho receber um pólen estranho e polinizar uma espiga de milho. Então, nesse caso, houve polinização de um pólen estranho, isso era o do vizinho, né? O milho, vamos dizer, numa distância de 50 ou 100 metros, a polinização cruzada é fácil. Por isso, nos campos de produção de milho, para a produção de sementes de milho, se recomenda um espaçamento de mais de 200 metros. E aí sim se minimiza o problema de fluxo gênico. Então, isso que vocês estão vendo chama-se xenia, que é a manifestação em F2 de uma contaminação genética. Apenas para ilustrar, então, todo o milho produzido no Brasil é com pivô central para garantir a produção.
E a produção, vamos dizer, ela é função da demanda de mercado e tudo mais. As empresas de sementes não podem correr o risco de perder mercado por não ter semente. Isso aí não existe. Outro aspecto interessante e que merece registro é que o milho, as sementes de milho são colocadas no mercado com germinação acima de 90%. Mesmo que a lei recomende que a germinação mínima deva ser 85%, as empresas de milho colocam no mercado somente lotes com mais de 90% de germinação. E para fazer isto, para obter sementes com esta qualidade, as sementes são colhidas em espiga, próximo do ponto de maturidade fisiológica. Vamos dizer, assim que ela atinge o máximo de qualidade, ao redor de 30, o máximo é com 35, mas se colhe entre 30 e 35, então nesta umidade as sementes têm o máximo de qualidade e se colhe em espiga, então, para maximizar a qualidade. Claro que quando se colhe em espiga, também, colher em espiga já também não é muito fácil, mas também o milho deve ser seco em espiga, e isso é uma operação bastante delicada. Agora, falando então na qualidade da semente. E na qualidade da semente eu vou dar ênfase na qualidade fisiológica. Não vou me obter na qualidade física ou sanitária da semente, e sim na qualidade fisiológica. Aquela que o agricultor mais detecta, quando instala seu campo de produção, ou seja, com 60 mil plantas por hectare, 80 mil plantas por hectare, atualmente os 80 se recomenda. Então a semente tem que estar viável e tem que apresentar uma plântula normal, ou seja, com a parte aérea, com as raízes bem desenvolvidas e tudo mais. Estas sementes que vocês estão vendo estão produzindo uma plântula normal. E pela cor vocês podem ver que é uma semente tratada, Foi tratada para aumentar o seu desempenho. Ela é de alta qualidade fisiológica e também se trata para ter um maior desempenho, porque quando se coloca no solo a gente não sabe o que vai encontrar. Então se protege a semente para que ela consiga produzir uma plântula normal. Com a soja é a mesma coisa. Então nós também queremos uma plântula normal, com a parte aérea bem desenvolvida, com o sistema radicular também, e nesse slide que eu estou mostrando para vocês, a inspeção se a plúmula está ali, Se a plúmula não estiver, não vai produzir uma planta, Então, esse exame é necessário para que o agricultor compre uma semente de alta qualidade e estabeleça seus campos de produção. Bom, em termos de qualidade fisiológica, nós temos, em caso de soja e milho, o teste de germinação e os testes de vigor, ou seja, a capacidade da semente de germinar e o vigor é a capacidade da semente de superar condições adversas, isso em resumo, Então, neste slide que eu estou mostrando para vocês é o teste de germinação, onde todas as plântulas que vocês estão examinando, que vocês estão vendo, são normais. Claro que umas são maiores do que as outras. E o tamanho, isso aqui, em geral, se relaciona de forma estreita com o vigor. Então, a germinação, que é um teste que já foi desenvolvido no século XIX, e se dá ou se propicia para a semente todas as condições adequadas para germinar. Se dá do bom e do melhor para a semente. Damos, vamos dizer, a umidade adequada, não muito e nem muito pouco. Damos a temperatura adequada, no caso de soja, entre 20 e 30 graus centígrados. Damos um substrato adequado, nesse caso de papel, mas pode ser areia também. Então, com essas condições, se uma semente está viva, ela irá germinar. No caso da soja não tem dormência, praticamente não tem. São sementes duras, mas a percentagem é muito pequena. Então, dando a condições de água, temperatura e um bom substrato, se a semente está viva, vai produzir uma plântula normal. No caso de milho, é similar, Quer dizer, nós colocamos para germinar e dando as condições de temperatura, umidade e substrato. Esse substrato que vocês estão vendo aí é solo. Um solo esterilizado também, e são 100 plântulas que vocês estão olhando. Dessas 100 plântulas, nós temos 2 mortas e uma anormal.
Isso nos dá uma percentagem de germinação de 97%. Quer dizer que de cada 100 sementes que o agricultor utilizar, 97 vão produzir uma plântula normal, que depois vai dar uma planta, e essa planta então vai produzir uma ou duas espigas, que vai dar a nossa produtividade e vai dar o rendimento do agricultor. O milho, como a soja, além da germinação, nós podemos verificar se o lote de semente é de alto vigor ou baixo vigor. Na ilustração que eu estou utilizando, se fez um teste de crescimento. As sementes de alto vigor vão produzir plântulas mais desenvolvidas e mais rapidamente, enquanto que as sementes de baixo vigor vão produzir sementes menores, menores e vêm mais tarde. Então, o resultado aí é bastante pronunciado entre uma semente de alto vigor e uma semente de baixo vigor. O vigor não é utilizado para o comércio da semente. O que é utilizado para o comércio da semente é a germinação. Entretanto, é importante saber o vigor, porque quando uma empresa de semente vende a semente, as chances de que um lote de alto vigor dê problema é muito pequeno. Entretanto, quando o vigor é baixo, mesmo que a germinação atinja o mínimo, as chances de ocorrer alguns problemas no estabelecimento de campo são razoáveis. Por isso que nos controles internos de qualidade das empresas se utilizam testes de vigor. No caso de milho, os testes de vigor mais utilizados, ou o teste de vigor mais utilizado é o de frio. Bom, mas há um outro teste que se utiliza, que as empresas utilizam muito, e é importante, inclusive o agricultor também utiliza, é a emergência em solo. E vocês podem ver, para a emergência em solo, que há lotes de sementes que se desenvolvem muito bem. Vêm primeiro e produzem plântulas robustas, enquanto que outros lotes vêm depois, vêm mais lentamente e produzem plântulas mais fracas. Esses podemos considerar, então, de baixo vigor, ocasionado por N motivos. E o teste de solo, inclusive se diz que é o teste São Tomé, ver para crer. Ocorre que em solo as condições, vamos dizer, às vezes não são as mais adequadas. As mais adequadas realmente é o teste de germinação. Esse teste que eu estou mostrando para vocês é um teste praticamente padronizado, que é o teste de frio em solo. Se coloca a semente, então, em um solo onde já foi cultivado o milho, e se deixam ali as sementes a 10 graus centígrados por uma semana, aí se remove esta semente e se coloca para germinar em temperatura de 20 e 30 graus. Uma semente fraca ou uma semente de baixo vigor não suporta essa diversidade de temperatura de 10 graus centígrados em solo, enquanto que uma semente de alto vigor supera essas condições com tranquilidade. E as empresas de milho utilizam isso rotineiramente em seus programas de controle interno de qualidade. Bom, queremos que o milho seja colocado no solo e produza uma plântula normal, com seu sistema radicular e o sistema aéreo bem desenvolvidos, e assim vamos ter uma planta que depois vai dar a nossa espiga com mais de 600 grãozinhos, Isto é que todo agricultor deseja, que toda semente produza uma plântula, que saia e emerja. Sempre que isto ocorrer, nós já temos mais de meio caminho andado. A semeadura é um gargalo na produção. Porque a semeadura é a época certa, é a profundidade certa, é o equipamento certo, é o revestimento da semente certa. Então, 60% do custo e dos problemas que podem ocorrer é no processo de semeadura. Então, quando ocorre a emergência, o estabelecimento de uma plântula, nós já temos mais de meio caminho andado. E mais de 50% dos gastos também já feitos. O que não podemos ter é uma semente de milho ou de soja, ou qualquer uma, na superfície do solo. Toda semente para germinar necessita de umidade, necessita de temperatura e necessita de um substrato, todas. Esta semente que está na superfície não vai ter umidade, porque não haverá o contato de solo-semente, e com isso ela não vai
produzir uma plântula. Isto aí é problema de semeadura, que ocorre com certa frequência. Principalmente quando a velocidade de semeadura é muito alta, algumas sementes deixam de ser incorporadas. Soja, agora voltando um pouquinho de soja. A soja é similar ao milho. Se colocam as sojas também no teste de solo. O teste de solo não é padronizado, mas nos dá uma ideia muito boa dos lotes que têm alta qualidade fisiológica e dos lotes que têm baixa qualidade fisiológica. Num relance, vocês podem ver que há lotes que são muito bons, enquanto há outros lotes que há problemas com a sua qualidade fisiológica. A qualidade fisiológica das sementes de soja naturalmente não são tão boas quanto as de milho. Em termos de qualidade fisiológica, eu falei para vocês, nós temos a germinação, mas além da germinação nós temos o vigor. E para ilustrar, eu coloquei aí 3 sementinhas que produziram plântulas normais, ocorre que uma delas tem alto vigor, enquanto que as outras 2 são de vigor menor. Essa de alto vigor vai produzir mais. Produzindo mais, o agricultor vai colher mais. Se colhe mais, ele vai ter maiores benefícios. Esses estudos de vigor e produtividade, foi evidente que se originaram no meio acadêmico. Bom, eu como professor conduzi vários estudos em cima disso e meus colegas também. E esses estudos realizados no meio acadêmico nos indicaram que sementes de alto vigor em soja chegam a produzir mais de 30% do que as sementes de baixo vigor. Então, como foram desenvolvidos no meio acadêmico, esses resultados são importantes que sejam ratificados nas fazendas dos agricultores. Este é um campo que se pegou um flagrante, onde o agricultor semeou sementes de alto vigor de um lado e sementes de vigor menor à esquerda. O efeito do vigor no agricultor, em que esse tinha 80 hectares, e vários campos com 80 hectares, produziram mais do que o outro que tinha menos. E esses resultados também representam na casa de 20% a 30%. Em termos de ciência, a ciência, e ilustrando os gráficos que eu estou apresentando aí, estudos mostram que se nós utilizarmos com o mesmo estande, ou seja, 250 mil plantas por hectare, no mesmo estande, sementes de alto vigor, vamos dizer, um lote puro de sementes de alto vigor chega a produzir 35% mais do que um lote puro de sementes de baixo vigor, isto com o mesmo estande. Ratificando, isso foi um estudo acadêmico, ratificado em nível de agricultor. Bom, as bandeirolas, outro aspecto interessante em termos de vigor, o efeito do vigor na produtividade é o caso de falhas e duplos, que ocorre quando se utiliza sementes de baixa qualidade fisiológica. Então, as bandeirolas que vocês estão vendo aí são locais onde houve falhas e locais onde houve dupla. A bandeirola amarela é de falha e a bandeira amarela é de dupla e a outra é de falha. Isto também afeta bastante a produtividade. E em termos de produtividade, vamos dizer, é bom falar que eu já escutei várias vezes assim, a soja se compensa. Bom, claro que a soja se compensa, sempre que há uma falha, as plantas que estão na borda produzem mais, galha mais, mas isso não é suficiente para compensar a falta de uma planta. Vamos dizer, uma planta que está na borda talvez produza 1,3, 1,4 a mais. Ocorre que não chega a compensar o 2 se nós tivéssemos uma planta ali. Então, não queremos falhas e não queremos duplos. Por isso que se recomenda, e os programas de melhoramento e a parte agronômica das empresas recomendam 200 mil plantas por hectare, 250 mil plantas por hectare, 350 mil plantas por hectare. Isso são estandes
que o pessoal passou anos trabalhando e posicionam cada variedade com o seu estande adequado. E para isso precisamos, então, sementes de alta qualidade para que não ocorra falhas e nem duplos. Este campo de soja que estou ilustrando, nós temos falhas e temos duplos. E isto é comum ocorrer na fazenda de um agricultor. É comum, e esse agricultor com certeza vai chamar, vai notificar aquele que vendeu a semente para ele. Porque a semente é o primeiro culpado quando um campo não se estabelece. Bom, mas as empresas também possuem, vamos dizer, em seu corpo técnico, profissionais altamente capacitados para identificar se isto é da semente ou não. Este campo, que provavelmente devesse ser replantado, não é da semente. Este campo foi estabelecido, vamos dizer, às 4, 5 horas da tarde e de noite ocorreu uma chuva torrencial, fazendo com que ela não se estabelecesse. Então, isto deve ser conhecido, mas este é o caso, esses dias falando com alguns colegas, esse slide é fácil de identificar, porque há carreiras, né? Há linhas que estão muito bem estabelecidas e outras não. Então, o problema mais aí é de excesso de água do que qualidade fisiológica de semente. Em termos de maturação, comentando alguma coisa sobre maturação, nós temos aí uma espiga de milho. E uma espiga de milho, quando eu comecei minha palestra, falei que uma espiga de milho pode ter mais de 600 grãozinhos. Bom, cada grãozinho de milho tem um estigma, que é a parte feminina da planta. E cada estigma aqui, então, tem que ser polinizado para formar um grãozinho. Por isso que o agricultor, quando faz alguma seca, né, falta água, não há germinação do grão de pólen nesse estigma para a formação do grãozinho. E isso vai afetar, então, o número de grãos por espiga. E nada tem a ver com a genética do híbrido e nem com a qualidade fisiológica da semente. Aqui nós temos uma espiga de milho, onde eu quebrei e estou mostrando a circunferência, né? E para ver se esse milho já poderia ser colhido ou não. Então, aí eu quebrei e o próximo slide que eu estou mostrando agora, eu tirei 4 sementes de milho, de uma mesma circunferência. Nessa circunferência, se vocês conseguirem olhar, eu uso óculos, alguns de vocês talvez precisam olhar mais de perto, das 4 sementes, 2 têm uma pontinha negra e 2 não possuem a pontinha negra. Essas que possuem a pontinha negra é sinal que atingiram o ponto de maturidade fisiológica, ou seja, se desprenderam da mãe e não estão recebendo mais alimentos da mãe. Enquanto que as outras 2 sementes que não têm a pontinha negra ainda estão recebendo fotos assimiladas da planta, né? Então, isso demonstra que dentro de uma espiga de milho há variação na maturação das sementes. Imagine num campo. Então, por isso que o ponto de maturidade fisiológica de milho é 35%, mas se colhe com 30% para que todas, ou a maioria delas, estejam maduras. No caso de soja também é similar, né? A soja, quando o hilo muda de cor, é sinal que atingiu o ponto de maturidade fisiológica. Enquanto o hilo não mudar, sinal que ela está recebendo alimentos da planta-mãe. No caso de soja, o ponto de maturidade fisiológica é 50%, no milho é 35%. E se colhe a soja com 18, 19% de umidade. Então, a soja fica no campo muito mais tempo do que o milho. Então, para a soja é mais difícil produzir sementes de alta qualidade, porque elas ficam mais tempo no campo para serem colhidas. Então, se colhe e assim mesmo se recomenda colher, então, quando a umidade está entre 18% e 19%. Esse slide que estou mostrando nos indica que, esse slide foi eu mesmo que tirei, e são sementes oriundas de uma mesma planta. Então, dentro de uma mesma planta, nós temos sementes com 50% de umidade e temos sementes com 13%. As sementes com 50% de umidade são essas sementes verdes grandes que vocês estão observando. Enquanto que a semente com 12 e 13 é a semente pequena que está próximo do dedo da pessoa. Então, se nós desejarmos que todas as sementes estejam com 12, 13% de umidade para colher e não haver necessidade de secagem,
com certeza essa semente pequena vai deteriorar e vamos perder essa semente. Então, por isso que se recomenda colher as sementes quando a umidade está com 18, 19%, para minimizar o processo de deterioração. E as empresas fazem isso. Esse slide aqui é um flagrante. Tirei um slide de uma colheita de um produtor de sementes, onde nós temos a vagem, e temos sementes imaturas, temos a danificação mecânica de uma verde, e tiramos a umidade aí estava com 21, 22%. É acima do que se recomenda. Quando se colhe com 21, 22, há muitas sementes verdes. Claro que dá para tirar tudo isso aí, mas aí nós não vamos ser eficientes. Bom, se nós retirarmos todas as verdes, e limparmos as vagens, isso aí, dá uma germinação, com certeza vai dar uma germinação superior a 95%. Claro que a perda no beneficiamento será altíssima. Por isso que a umidade recomendada para a colheita na soja é 18, 19, onde a perda é pequena e a qualidade ainda é alta, acima de 90%. No caso de milho, falando na ponta negra e em colheita, nós fizemos alguns estudos, né, de colhendo a semente, vamos dizer, com 4, 8, colhendo a semente de 4 em 4 dias. Então, no primeiro dia que a gente colocou, nós já conseguimos que 50% das sementes tinha ponta negra. 4 dias depois foi para 80%, 8 dias depois foi para 90% e 12 dias depois já deu 95%. Então, ao redor de 90% a 95% é recomendado colher as sementes de milho. Com isso, nós temos então lote de sementes acima de 95%. Se nós esperarmos que todas as sementes tenham a ponta negra, com certeza o milho vai ficar muito tempo no campo e nós vamos perder semente. E as empresas não vão poder colocar no mercado lotes de sementes com alta germinação e vigor. No caso de milho também, né, se vocês examinarem a germinação, se nós esperarmos 12 dias, né, mais de 12 dias, a semente já começa a declinar na germinação. Se já diminui na germinação, o vigor já começou antes disso aí. Então, por isso que o milho é colhido em espiga quando a umidade está entre 30% e 35%. Isso nos propicia, então, colocar no mercado lotes de sementes com mais de 90% de germinação e todas as empresas de milho fazem isso aí. Mesmo que a lei diga que o mínimo tem que ser 85%. Mas eles são precavidos e oferecem, então, um grande benefício para o agricultor com lote de sementes acima de 90% de germinação. Bom, algo que sempre despertou muita atenção, que desde pequeno me falavam que sementes redondas e sementes chatas apresentavam diferença na qualidade fisiológica. Inclusive, meu avô não utilizava sementes redondas. As empresas de milho, desde nos últimos 15 anos, utilizam para a venda tanto sementes redondas como as chatas. Por que fazem isso aí? Porque colhendo o milho com 30% a 35% de umidade, tanto o redondo quanto o chato possuem a mesma qualidade fisiológica. Ocorre que, ficando muito tempo no campo, as sementes redondas que estão nas extremidades sofrem mais com a água, né? Porque a espiga fica reta e a água se aloja na parte inferior ou em cima quando fica muito exposta. Então, o redondo, por estar localizado nas extremidades, sofre muito quando se deixa muito tempo no campo. Mas colhendo quando deve ser colhido, o redondo e o chato não apresentam diferença na qualidade fisiológica. Em termos de perda de umidade, o milho em espiga perde ao redor de 0,5 pontos percentuais por dia. Então, por isso que, vamos dizer, uma espiga de milho com 30% a 35% de umidade, se desejarmos colher com 12, 13 para não secar, isso fica 45 dias no campo. Com 45 dias no campo, vocês podem imaginar tudo o que pode ocorrer: chuva, ataque de insetos, orvalho, alta temperatura e tudo mais. Bom, outro ataque grande que nós podemos ter é a parte de insetos. O produtor de sementes também deve de controlar e controlar bastante. A parte de sementes, aqui nós temos uma semente enrugada, isto é sinal que a semente ficou muito tempo no campo. A semente de soja, durante um dia, se nós tirarmos a umidade às 9 da manhã e às 5 da tarde, dá uma diferença de 5 pontos percentuais.
E esse vai e vem de 5 pontos percentuais, um dia não tem problema, 2 dias não tem problema, 3 também não. 5 dias já há problemas, então se houver sementes com tegumento enrugado, provavelmente não seja adequado utilizar isso para semente. Outro aspecto grande em termos de qualidade fisiológica da semente é a danificação mecânica. Sempre que houver danificação mecânica, uma das partes das sementes já desapareceu. Toda semente tem 3 partes. Uma para produzir uma planta normal, que é o embrião, o tecido de reserva, no caso da soja, o cotilédone, e no caso de milho, o endosperma, e o tegumento ou pericarpo para protegê-la. Essa semente de soja ficou sem proteção. Aqui o teste de danificação mecânica, para saber se uma semente foi danificada ou não, e é fácil de se verificar isso aí. O milho também, como eu falei para vocês, o milho, a parte o extremo, né? Essa é a parte da ponta da espiga, pode germinar por si exposta, e a parte da base também germina por ficar com água líquida. As extremidades, vamos dizer, onde se localiza o milho com as sementes redondas, que pode nos ocasionar, vamos dizer, se nós não colhermos quando deve ser colhido, o redondo não tem a mesma qualidade. O milho nós classificamos o milho em chato e redondo. E o chato e o redondo em grande, médio, pequeno e bem pequeno. Então, nesse aqui nós temos, vocês podem olhar por slides, 10 tipos de milho. E alguns ainda classificam isso em grande e pequenos. Então, tranquilamente, nós temos mais do que 10 tipos de milho. E, hoje em dia, o milho, como se usa muito o híbrido simples, e o híbrido simples, então, apresenta, inclusive, as sementes irregulares, porque há problemas de formação dentro da espiga, nos dando, então, sementes irregulares e pequenas, mas tem a mesma qualidade fisiológica. Então, o milho é classificado em chatos redondos, grandes, médios e pequenos. E para isso nós utilizamos, isso é importante porque o milho, na semeadora, nós temos os discos, né? E o disco é utilizado em função do tamanho da semente. Um disco é importante para localizar, né, para distribuir a semente, vamos dizer, num espaço adequado de tantos e tantos centímetros, no metro linear. Você bota 6, 7 sementes por metro linear. Soja é a mesma coisa. Soja nós temos as pequenas, médias e grandes, e dentro desta amplitude, a pequena e a grande não apresentam diferença em termos de qualidade fisiológica. Nós queremos semeadura, né? A semeadura, hoje nós temos semeadoras com 24, 25 linhas, e para ocorrer isso rapidamente, e para não se perder tempo, principalmente no milho safrinha, as sementes devem ser bem classificadas, tanto a soja como o milho. E bem classificadas para que ocorra um espaçamento adequado. E essa semeadura pode ser feita tanto com as semeadoras mecânicas, de 23, 24 linhas, como em Saraquá. E esse Saraquá, milho, pequenos agricultores utilizam muito isso, também é importante a classificação para que cada batida caia 1 ou 2 sementes. Em termos, vamos dizer, nós queremos uma semente de alta qualidade fisiológica com alto desempenho. E esse alto desempenho é dado pelo tratamento de sementes. Hoje em dia, tanto a soja como o milho, nós tratamos a semente para aumentar o desempenho da semente, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar no solo. E esse tratamento é com inseticida, fungicida, um film coating, Rhizobium, micronutrientes, ou seja, outras coisas mais. Então, e esse tratamento é importante que seja feito na UBS. Por que na UBS? Para que toda a semente receba a dose que corresponde. E como há problema, e como é um produto químico, é importante que seja feito por pessoal profissional, perfeitamente treinado para isso aí. O tratamento no Brasil veio, isso no mundo inteiro, né? Veio para ficar, e esse tratamento também se ajusta com sementes de alta qualidade fisiológica. Porque nós não vamos tratar uma semente que não tenha alta qualidade fisiológica. Tratar, vamos dizer, dar algo a mais para uma coisa que não necessita é perder. Uma coisa que nós brasileiros temos, e está funcionando muito bem, é uma plataforma legal dos transgênicos. E dos transgênicos, tanto em milho e em soja, são os carros-chefes que o Brasil possui. Então aqui temos uma lavoura de milho com problemas de invasoras.
essa lavoura de milho já não tem problema de invasoras. Isso devido a que esse milho ele é tolerante a um herbicida. E isso nos facilitou muito, pessoal. Isso facilitou muito para o agricultor, tanto pequeno, médio ou grande. O controle químico das invasoras foi um grande avanço tecnológico que beneficiou o agricultor e o ambiente, inclusive. Mesma coisa com os organismos geneticamente modificados resistentes ao ataque de insetos, tanto o milho como a soja. O milho nós temos hoje mais do que um evento, né, para controle dos insetos, mas é bom falar que a diversidade genética dos insetos é maior do que da semente. Então, para isso, nós temos que usar algumas ferramentas, como o refúgio, para que essa tecnologia do milho BT se mantenha por bastante tempo entre nós. Caso contrário, os insetos resistentes vão se multiplicar e nós não vamos ter controle para eles, a não ser o químico. Outro grande avanço que veio em termos de qualidade de semente foi a qualidade da semente. Primeiro a gente tem que obter a qualidade, nós temos que avaliar a qualidade e temos obter, avaliar e manter a qualidade fisiológica. Para manter a qualidade fisiológica, usamos dois processos. Um é a secagem das sementes, o outro é o frio. E esse slide que estou mostrando para vocês é o frio, e um frio às sementes a granel em soja. Então, esfriando a semente a granel em soja, nós mantemos a qualidade dessa semente por mais tempo, e por muito mais tempo. E podemos esfriar também, vamos dizer, o milho, há muitos anos já se utiliza, são as câmaras frias, né? Que utilizamos as câmaras frias, o milho então é seco, beneficiado e colocado em câmaras frias. E ali ele pode ficar por 18 ou 30 meses, mantendo a sua qualidade fisiológica. Essas câmaras frias, a temperatura é entre 10 a 15 graus. E essa temperatura, a semente se mantém com o mesmo vigor até por 30 meses. Aqui um slide ilustrando para vocês que nessas câmaras frias as sementes são acondicionadas e se mantêm por longo tempo. E isso dá para abastecer o mercado em qualquer região. E como o Brasil é grande, vocês podem imaginar a importância das câmaras frias para abastecer o agricultor com sementes de alta qualidade do híbrido desejado ou da variedade desejada. Terminando, alguns aspectos da parte legal da produção e do comércio de sementes. Nós temos, toda semente tem um nome, e o nome da semente é dado pelo lote. Se vocês olharem esses slides, vocês estão vendo aqui o lote tem números e pode ter letras. Então, isso é caracterizado de um lote de sementes. E um lote de sementes, a quantidade é 10, 20 ou 30 toneladas. E esse lote de sementes nunca é vendido para um agricultor só, ele é vendido para mais do que um agricultor por medida de segurança, que às vezes não germina num lugar e germina bem no outro lugar. Isso quer dizer que não é de qualidade da semente. Então, um lote de semente é composto por sementes com qualidades similares e é composto por 10, 20 ou 30 toneladas. Em geral, é 10 a 20 toneladas. Estou mostrando para vocês também que o lote, para nós avaliarmos a qualidade do lote de semente, nós tiramos uma amostra. E essa caixinha que vocês estão vendo aí é a amostra que nós tiramos de um lote de sementes. Cada caixinha vem de um lote. E as sementes que estão dentro desta caixinha vão ser utilizadas para fazer o teste de germinação. Então, o teste de germinação é feito em 400 sementes. Então, são utilizadas 400 sementes para verificar a qualidade fisiológica das sementes. E essa germinação é utilizada para o comércio das sementes. E se utiliza essa caixinha, as sementes que não são utilizadas no teste de germinação no momento são guardadas, né? São guardadas em camas frias e secas para uma eventual ratificação a posterior se algum lote de sementes não germinou bem no campo de um agricultor. Em termos de plataforma legal, eu gostaria de dizer algumas coisinhas. Primeiro, nós temos no país uma lei do comércio, uma lei da produção e do comércio de sementes, onde estabelece que a germinação mínima para a soja tem que ser 80% e do milho 85%,
mesmo que as empresas coloquem com germinação acima de 90, também que toda a sacaria ou toda a embalagem que é colocada tem que ser perfeitamente identificada, com lote, número, quem fez análise, tem que ter um boletim de análise. Bom, então tem a parte de produção, inclusive envolvendo a certificação. Nós temos uma outra lei, a lei de proteção de cultivares. E essa lei de proteção de cultivares, ela é nova, ela é de 1997. E essa lei de proteção de cultivares, ela é feita com base no acordos de governos, onde o Brasil se filiou à convenção da UPOV, na convenção de 1978, que estabelece o seguinte, que todo o obtentor que cria e desenvolve uma variedade tem direito sobre as sementes que saem dessa variedade. Então, nós utilizamos isso aí. Então, um produtor de sementes que utiliza uma variedade de um programa de melhoramento, ele paga um royalty para o programa de melhoramento. E esse royalty, em geral, é 10%. Não é muito. O royalty, em geral, mal cobre os custos do melhoramento, o royalty. Não é muito isso aí. É um equívoco se nós pensarmos que o royalty é caro. O royalty é barato e mal paga os serviços dos programas de melhoramento. Mas nós temos uma outra plataforma legal, que é a parte de patentes e uma parte de biossegurança. Né? Da parte de biossegurança, então nós no Brasil, todo material transgênico que queira ser comercializado tem que passar para a CTN-Bio e pelo Conselho de Ministros. E nós temos muito bem isso aqui, é uma plataforma que é invejável no mundo inteiro, pela rapidez, pelo cunho científico e pelo cunho de oportunidade, de oportunidade feita pelo Conselho de Ministros. Muito bem. E nós temos uma lei de patentes. E a nossa lei de patentes, ela é aplicada no Brasil, nosso material geneticamente modificado é patenteado. São 18 anos essa proteção. E ele é patenteado desde a semente até o grão. Ou seja, o dono de uma patente, ele recebe uma taxa tecnológica, por todo o produto que ele patenteou. Então, toda a soja hoje, nós temos no Brasil, toda essa soja RR2BT é patenteada. E em cima disso, você recebe uma taxa tecnológica. Inclusive, vai até o grão. Tu pagas ou pagas. É um retorno para aquele que investiu bastante na criação e desenvolvimento de trades, né, que beneficiam a agricultura. Terminando, então, esse último slide mostrando para vocês, nós temos a criação dos cultivares, nós temos a produção de sementes. A produção de cultivares isso nos requer uns 10 anos. Para criar e desenvolver uma variedade são 10 anos, e sai uma variedade, e para sair uma variedade boa precisamos até um pouquinho de sorte, não é só trabalho, é um pouquinho de sorte também. Depois disso nós temos que produzir as sementes, produzir a semente genética, a semente básica, a certificada 1, certificada 2, a S1 e a S2. Também temos que limpar essa semente, preparar essa semente, né? Temos que secar, armazenar, classificar e tratar. Temos que avaliar essa semente, saber o que nós estamos vendendo para o agricultor. Depois disso, nós temos que distribuir. E essa distribuição também envolve revendas, venda direta, cooperativas e tudo mais. E o agricultor vai receber um material nota 10 para satisfazer as suas necessidades de produção e tudo. Do Eduardo de Sorriso. Gostaria de saber se existe diferença de qualidade entre sementes grandes e pequenas. Bom, em termos de sementes de milho, tanto de milho como de soja, se nós tirarmos os extremos fora, ou seja, tirarmos a semente bem pequenininhas fora, que são as imaturas, e tirarmos as grandes, o que fica entre elas, a semente de peneira 5 a peneira 7,5 não tem diferença em qualidade fisiológica. E no caso de milho, entre a peneira 13 e a peneira 24 também não tem diferença. Vocês podem ver peneira 13 e 24. Peneira 13 é 13,64 avos de polegada e 24 é 24,64 avos de polegada. Dentro dessa amplitude não tem diferença em qualidade fisiológica.
Mais uma pergunta agora de José Érico Gomes da Silva. Quais são as causas para se ter sementes com alta e baixa umidade na mesma planta de soja? Aí, essa desuniformidade de maturação na soja, isso é inerente à própria planta, né? No caso de soja, dentro do mesmo raço, uma diferença, vagens maduras e vagens ainda verdes. É uma proteção natural da espécie para a perpetuação da espécie, ela se utiliza da desuniformidade de maturação. Como também, né, as plantas às vezes apresentam dormência. A dormência é outro aspecto que as plantas desenvolvem para a perpetuação da espécie. Boa pergunta. Juliano, de Formosa. No caso da soja, qual é a relação entre o boletim de germinação e plantio a campo e boletim a campo? Desculpe. No caso da soja, qual é a relação entre o boletim de germinação e o plantio a campo? Porque a maioria das vezes nasce menos no campo. Realmente é isso aí. O boletim de análise, o boletim de germinação é obtido dando do bom e do melhor para a semente. Ou seja, temperatura entre 20 e 30 graus, umidade sem ser muito e também pouco, também não muito pouco, umidade adequada, um bom substrato, que pode ser areia ou papel, às vezes luz. Então, a semente que vem ali, ela teve do bom e do melhor. Quando se coloca no solo, não, né? Às vezes é frio, às vezes é quente, às vezes a umidade não é boa, às vezes o contato solo-semente não é bom, às vezes a profundidade é muito profunda, às vezes fica em cima, então tem diferença. Por isso que fazer um teste de vigor é muito importante para se ter uma ideia como a semente vai se dar no campo. Acho que tem mais uma? Que beleza. Matheus Krause. Referente ao contraste safra vezes safrinha para o sul do Brasil. Nas condições de semeadura, safra, o solo está frio. E na safrinha é o oposto. Existe alguma diferença nos testes de vigor para cada uma das situações? Bom, para a safra, né? Que no caso do milho, o pessoal já está começando a semear aqui em julho e agosto, realmente é frio, e o teste de frio, desenvolvido há 50 ou 70 anos já, ele é adequado. Ocorre que na safrinha realmente o solo é quente, e aí o frio já não é tão adequado. Mas, entretanto, ele também guarda alguma relação com a diversidade, porque na safrinha, às vezes, o problema é água, né? Nem é tanto calor, mas sim água. Talvez o teste de envelhecimento acelerado fosse o mais adequado, mas nem todas as empresas utilizam isso aí. André, na média, qual é a perda esperada entre o plantio de uma cultivar de soja produzida sem atender os requisitos básicos de qualidade, comparado a uma semente de alta qualidade fisiológica? Nós temos dados, os nossos dados, se nós termos nossos dados para o mesmo stand de plantas obtidas com plantas, vamos dizer, para o mesmo stand obtido com lotes de baixa qualidade e de alta qualidade, dá uma diferença de 35%, se tudo for baixo e tudo for alto. Mas, em geral, não é assim, né? Nós temos, vamos dizer, uma grande maioria de alto e poucos de baixo. Então, eu diria que isso fica entre 20 e 25%. A campo, o pessoal fez a campo em Mato Grosso, obteve resultados superiores a isso aí. Mas eu diria que com facilidade se obtém diferença entre 20% a 25% de diferença em produtividade. Rony, quanto que o agricultor ganha comprando semente caseira? Ele não ganha, ele perde, ok? Ele perde de diversas formas, né? Ele perde porque a qualidade em geral não é tão boa, ele perde porque ele não dá sua parte para a obtenção de uma variedade superior, ele se utiliza uma variedade caseira, provavelmente seja uma variedade velha, não utiliza as novas, então é longe de ser uma boa ideia. Leandro, qual a maior dificuldade de termos um teste de vigor padrão para sementes de milho e soja comercializadas hoje? Bom, nós temos no Brasil um colega,
chamado Júlio Marcos Filho, da Exalc, que trabalhou muitos anos com teste de vigor, inclusive ele tem um livro publicado em cima disso, e eu fiz essa mesma pergunta para ele. Ele disse: Mar, nós estamos prontos. O que precisamos fazer é acertar dentro dos atores da cadeia de sementes e o Ministério da Agricultura alguma coisa para fazer. Já há testes de vigor padronizados para semente de soja e inclusive para milho. Jackson. Na soja, qual o índice ou percentagem mínima de vigor para se ter um bom stand e não comprometer a produção? Pelo teste de envelhecimento acelerado, se isso der abaixo de 70%, você não está em boas condições. Perfeito. Agora o João Carlos. Hoje temos muitas sementes vendidas oriundas de safras passadas. Qual a influência das sementes velhas na hora do plantio? Isso é para milho, né? Isso é para milho. Como eu comentei, sementes armazenadas entre 10 e 15 graus por 12, 18 ou até 30 meses, elas não apresentam diferenças entre vigor de uma semente, vamos dizer, colhida recentemente. A diferença é muito pequena para ter um efeito mensurável em termos de produtividade. É evidente que uma semente que é guardada de um ano para outro, ela germina um pouco mais devagar. Tá? Germina um pouco mais devagar. Não quer dizer que tenha menor vigor, porque essa que germina mais devagar ou lentamente, se colocarmos nos testes de vigor, ela tem um desempenho similar à outra. Desde que ela seja colhida, beneficiada e colocada no frio, esfriada. Se ela for esfriada apenas um ano depois, essa com certeza vai ser afetada, né? Última pergunta. Caio Lucas Lopes de Oliveira. Há diferença entre a tecnologia de semente do milho no Brasil em relação aos Estados Unidos? Não, não há. A tecnologia que nós usamos é tão boa quanto dos Estados Unidos. No caso de milho e de soja, nós somos superiores a eles, porque eles não classificam a semente. Nós classificamos a semente. E isso ajuda muito, inclusive a semente a vácuo. A primeira é do Renan. Qual os principais desafios na produção de sementes de milho atualmente? É o despendoar. O despendoar é um problema que o cara tem que entrar na lavoura 3 a 4 vezes, faça sol ou faça chuva. A parte de... Tem outros aspectos que no milho também requer alta tecnologia e conhecimentos, que é a secagem em espiga, que é difícil. E depois tem a classificação. Mas eu diria, no meu conceito, é o despendoamento, que não se usa a massa esterilidade no caso de milho. Então, o despendoamento, diria eu, que é um dos principais entraves. Tanto da oportunidade de fazer, como na dificuldade de fazer. A segunda pergunta. Do Anísio. Qual a importância de deixar uma contramostra na propriedade após o plantio? Bom, a contramostra, quer dizer, o agricultor compra, vamos dizer, uns 100 sacos de sementes e que ele deixe um saco na sua propriedade. Isto é bom, mas legalmente o valor vamos dizer, é duvidoso. É importante, ocorre que ele deixa de semear, vamos dizer, um saco, meio saco, uma amostra qualquer, e ele deixa em qualquer lugar, às vezes quente, na rua, e ele só vai ver se deu problema, mas 15 a um mês depois. E isso, a qualidade com certeza será mais baixa. A grande contramostra mesmo é a amostra de arquivo no laboratório onde se fez a análise de sementes. Esta é a grande contramostra. E outro procedimento ou estratégia que as empresas utilizam é não vender um lote de semente, vamos dizer, um lote de semente que tem 20 toneladas, ou seja, 1.000 saquinhos de 20 quilos, hoje o milho nem é vendido em quilos, é vendido em números, mas vamos dizer uns 1.000 saquinhos, variando de 13 a 20 quilos, ele vende, vamos dizer, 100 saquinhos de um lote para um, 200 para outro, de tal que ele tem 5 ou 6 campos de produção.
Este é um teste espetacular. E como isso é rastreado, facilmente ele pode dizer se o problema foi da semente ou não. José Érico, quais são as principais diferenças genéticas e produtivas entre o milho híbrido simples, duplo e triplo? Essa pergunta, eu ri porque essa pergunta realmente é importante. E me fazem com frequência isso aí. Pelo conhecimento que nós temos de heterose, o milho híbrido simples produz mais do que o triplo. E o triplo produz mais do que o duplo. E o duplo produz um pouquinho mais do que uma variedade melhorada. Por que isso aí? Agora, quando uma empresa de milho coloca um híbrido simples na praça, não é só colocar 2 linhas puras para produzir um híbrido. Eles testam, vamos dizer, centenas de linhas puras, né, entre pai e mãe, para ver qual delas tem a melhor habilidade combinatória para aumento de produtividade, resistência à doença e tudo mais. Mas, regra geral, o híbrido simples produz mais do que um híbrido triplo e o triplo produz mais do que um híbrido duplo. E mais, é bem mais, tá? Chega a ser 20% a mais. Por isso que ele custa mais, né? Um híbrido simples, alongando um pouquinho mais, para produzir, vamos dizer, sementes de um híbrido simples, não se colhe mais do que 2 toneladas por hectare para produzir sementes, um híbrido simples. A produtividade é pequena porque é a produtividade de uma linha pura. Por isso é uma das razões também que um híbrido simples custa mais. Além dele produzir mais grão, nós temos dificuldade em produzir as sementes, ele produz pouco. Uma outra pergunta do Leonardo Lacerda. Quais os maiores desafios para o agricultor nos dias de hoje? Bom, em termos de... O agricultor tem vários desafios. O principal dele é o climático, diria eu. Mas, em termos, eu diria que hoje, felizmente, com a lei de proteção de cultivares que nós temos, e com a lei de biossegurança, com a lei de patentes e a lei de comércio, é oferecido para o agricultor uma gama enorme de cultivares. E o desafio do agricultor é identificar qual a melhor cultivar para ele. E eu diria que o agricultor não fique em casa. Quando há dias de campo, dos programas de melhoramento ou dos programas de difusão, vá a este campo e veja o desempenho das novas cultivares que estão sendo oferecidas. Um agricultor hoje não pode ficar em casa, ele tem que ir e ver. E aí ele vê em cima das suas necessidades de grandeza, do equipamento ou expectativa, ele utiliza esse, aquele ou aquele outro. Eu diria que vai por aí. Martim Severo, outra pergunta. O tamanho da semente apresenta algum tipo de relação com o vigor das mesmas? Bom, as sementes são beneficiadas, né? E no processo de beneficiar as sementes, nós retiramos as bem pequenas e tiramos as grandes fora. Tirando os extremos, a pequena que por apresentar problemas de maturação, e tirando as grandes por apresentar uma tendência de apresentarem maior danificação mecânica, as sementes, vamos dizer, pequenas, médias e grandes, apresentam a mesma qualidade fisiológica. Ocorre, sim, é que em 1 quilo de sementes grandes, nós vamos ter menos sementes do que 1 quilo de sementes pequenas. Isso, sim, a diferença é acentuada. Em termos de qualidade fisiológica, não. Daniel Figueiredo, 6 ou 7 sementes de milho por metro linear não é muito na cultura do milho? Bom, hoje, com os milhos, se recomenda, as empresas estão recomendando densidade de semeadura de 80 a 90 mil plantas por hectare. Aí 6, 7 é o recomendado. Mas isso varia um pouco dos híbridos. Diria que os híbridos modernos de hoje, das empresas que estão no mercado, estão colocando e recomendando de 80 a 90 mil plantas por hectare. E eu recomendaria também seguir as sugestões destas empresas que estão ofertando milho híbrido, porque elas que vão, enfim, sofrer ou vão receber algumas queixas de vocês ou coisas dessa natureza. Mateus, com relação à densidade de semeadura em soja, qual é o stand mínimo para que não tenhamos perdas na produtividade? Visto que comercialmente é observado a recomendação de 300 a 500 mil plantas por hectare. Nós temos plantas
Nós temos, vamos dizer, a genética de uma de soja, tem umas que galham mais, outras galham menos. Quando se coloca muita planta, né, por hectare, vamos dizer, 350, 400 mil, pode haver problemas de acamamento, né? Então, a não ser que a planta galhe pouco. Mas vocês podem ver nos folhetos dos programas de melhoramento, eles recomendam, vamos dizer, 200 mil plantas por hectare, 300 mil plantas por hectare e 400 mil plantas por hectare. E isso que se deve recomendar e deve seguir. Se é recomendado 200, não coloquem 400, vai acamar. E se recomenda 400 e se coloca 200, vocês vão perder em produtividade. Ela não vai galhar como deveria galhar. Carlos Eduardo, qual o intervalo de segurança, em média, entre o tratamento industrial de semente e a semeadura, para que esse lote de semente não comece a perder vigor? O tratamento industrial, vamos dizer, até 3, 4... Em geral, o tratamento de sementes não afeta a qualidade fisiológica das sementes. A não ser que quando há uma superdosagem do inseticida, né? O inseticida, em geral, quando há superdosagem, ele pode afetar. Por isso que se recomenda um tratamento industrial. Mas com 3 meses para inseticida, fungicida, micronutrientes, nós não temos verificado efeito no potencial de armazenamento das sementes. 3, 4 meses, até 3, 4 meses. Não tenho testado mais. Eu não tenho dados para isso e não tenho lido também. Agora, em termos de rizóbio, em soja, esse sim nós temos um problema. O rizóbio, o potencial de armazenamento dele é pequeno. Há no mercado marcas que dão até 45 dias. Última pergunta do José Érico. Como é feita a colheita? Retirada da palha e debulha das espigas de milho para sementes de milho, manual ou mecanizado? A colheita de milho em espiga é mecanizada. Então, em geral, se faz isso em campos de agricultores que têm pivô central. Então, aí é colhido em espiga, é trazido para a unidade de beneficiamento. Na unidade de beneficiamento é feito a despalha, se tira a palha, inclusive se perde alguma semente por ali. Uma vez tirada a palha, se faz a secagem, e essa secagem são 4 dias, é um gargalo, a capacidade de secagem pode ser um gargalo. E depois que é feita a secagem, é feita a debulha, e depois que se debulha o milho, se beneficia o milho, e se classifica o milho, e se trata o milho e se coloca na câmara fria. E ali o milho pode ficar até 30 meses. Em geral não fica 30 meses, quanto muito 18 meses. Foi uma satisfação enorme. E eu gosto das perguntas, como professor, sempre gostei das perguntas. Às vezes a gente não consegue responder, mas é gostoso quando o pessoal está interessado e sinal que alguma coisa despertou em aqueles que nos assistiram.